Olá! Você quer saber como é que eu faço meu aprendente sair desse nível de texto e evoluir para esse nível de texto? Então vem comigo aqui nesse vídeo. Eu sou Liliane Reis, psicopedagoga, neuropsicóloga, especialista em educação para pessoas com autismo. Estou aqui para conversar com você sobre como fazer o seu paciente, o seu aprendente, seu aluno evoluir na aprendizagem. Vem comigo pro vídeo! Então, pessoal, para tudo na vida é necessário ter técnica. E muitas vezes quando nós falamos em produção de texto, nós fazemos o quê? Nós falamos para a criança, no caso de um texto narrativo, que tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Falamos para a criança que é necessário ele ampliar as ideias, mas muitas vezes nós não temos um passo a passo para que a criança siga, para assim ela criar sua produção de texto. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, como eu faço os meus aprendentes evoluírem na produção do texto narrativo. Primeiro, eu faço com que ele entenda que um texto narrativo, ele é marcado sim pelos parágrafos, mas esses parágrafos eles representam uma ideia. E essa ideia tem que ter uma apresentação, que é o que é feito na introdução, tem que ter um desenvolvimento, e nesse desenvolvimento tem que gerar o clímax do texto e tem que ter uma conclusão, um fechamento. E então, mas como é que eu faço isso na prática? Para eu pensar em introdução, desenvolvimento e conclusão, eu tenho que pensar numa sequência lógica de ideias. Então eu oriento o meu paciente para que ele pegue o tema e desenvolva esse tema de uma forma figurada. Então vamos pensar aqui nas pessoas com dislexia. Geralmente as crianças com dislexia, elas mantêm o pensamento dela muitas vezes em imagem. E muitas vezes a dificuldade que ela tem de produzir um texto é justamente por conta dela estar produzindo o texto em imagem. Então, primeiro eu faço com que ela divido uma folha. Então eu pego uma folha em branco e eu divido essa folha em, no mínimo, no início, 4 partes. Então eu dou essa folha divididazinha aqui para a criança, ok? E eu peço para ela fazer o seguinte, para que ela pense o texto dela em etapas e ela faça desenho sobre as etapas do texto que ela vai fazer. Então, qual vai ser o primeiro problema? A introdução, Qual é a primeira ideia? Qual é a segunda ideia, que é o desenvolvimento? E aqui o clímax, como é que ela vai gerar o clímax no terceiro parágrafo? E como é que ela vai fazer a conclusão? Primeiro ela vai fazer isso em formato de desenho. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, como vocês não conseguem ver direito aqui na tela, eu vou escanear e mostrar aqui para vocês. Olha aqui como ficou a construção dela. Depois dela ter feito essa construção em imagem, eu peço para que ela pense a ação de cada um dos personagens e crie a frase para cada uma dessas ações. Então, cada parágrafo é marcado por uma frase. E a partir do momento que ele já tem a frase de cada parágrafo, aí sim é hora de esticar, colocar detalhes nessa frase, produzindo assim o texto. Então assim ela consegue fazer um texto com início, meio e fim de forma efetiva, ok? Então eu vou ler para vocês o texto aqui, como ficou o texto. João, o menino mal educado. Certa vez um menino chamado João era um menino muito mal educado. Ele brigava com todo mundo e batia. Em um dia qualquer na escola, João chega e todos esperavam ele brigando e desobedecendo os professores, como ele sempre fazia, mas estranharam por ele estar diferente. Ele queria mudar, pois tinha muitas situações que por causa da sua desobediência o atrapalhavam, mas ninguém sabia que ele tinha mudado e começaram a brigar com ele e a zombar. No final, ele ganha a confiança deles. No final do dia, ele ganha a confiança deles e faz até amizade com o povo que lhe odiava. Então esse foi o texto, você percebe que tem início, meio e fim. É o texto de uma criança de 11 anos, é um texto que a gente ainda vai aperfeiçoar mais ele, mas vocês veem do início, quando ele começou a intervenção para agora, como o texto realmente tem início, meio e fim, tem uma coerência, tem uma coesão, que é um texto que nós realmente desejamos que nossas crianças façam, que consigam expressar suas ideias com início, meio e fim. E aí, gostaram? Gostaram da ideia? Tem dúvidas sobre produção de texto? Manda para mim aqui na caixinha de perguntas que eu vou fazer questão de responder a todos vocês. Grande abraço, até mais!